Cumprimentamos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Nós vamos dar início mais a este culto de gratidão, de louvor, de adoração ao Senhor. E nós vamos deixar uma palavra aqui, que está no Salmo de número 75. Leremos apenas o primeiro versículo deste Salmo, que diz assim: A Ti, ó Deus, glorificamos, a Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto, as Tuas maravilhas o declaram. Às vezes nós olhamos este texto e muitas vezes olhamos para nós, na nossa rotina, na nossa simplicidade, nós temos aqui os nossos olhos contemplando as maravilhas de Deus, né? Quantas pessoas que não têm essa condição de enxergar e que para ele isso seria maravilhoso. Então o fato de nós enxergarmos é uma maravilha de Deus. O fato de nós falarmos é uma maravilha de Deus. O fato de nós andarmos é uma maravilha de Deus. Porque as pessoas que perderam essa condição, nós vemos nos relatos bíblicos o desejo que eles tinham. Que queres que te faça? Ele não pediu nada. Ele pediu apenas que pudesse ver. O cego pediu que pudesse ver. Então as maravilhas de Deus precisam ser declaradas. E a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração precisa ser expressada a Deus. Não são letras bonitas, não são hinos bem cantados, mas é a sinceridade do nosso coração e reconhecermos que tudo que Deus faz para nós é bom, é maravilhoso e que Ele está perto de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos a Deus, porque sabemos que o Senhor está aqui pertinho de nós, tem ouvido a nossa oração, tem contemplado a gratidão e a sinceridade do nosso coração. Sejas conosco, Senhor, nestes momentos em que aqui expressarmos a Ti os nossos hinos de louvor, porque só a Ti pertence todo louvor, e a glória é do Senhor, e a Ti seja dada toda a honra, toda a glória. Oramos, Senhor, nos dê esta condição, para que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, estar presente nos nossos corações, ocupando, Senhor, o lugar da tristeza, das angústias, das situações que se levantaram no decurso desse dia, para que nestes momentos em que aqui subimos, Senhor, que seja para expressar a Ti a nossa gratidão por cada dia de vitória, pelo cuidado do Senhor e pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Oramos a Ti no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. A palavra do Senhor, ela diz: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos do Senhor. E nós precisamos estar guardados debaixo das potentes mãos do Senhor. Glórias a Deus. Cobre-me, Senhor, com Tuas mãos. Com Tuas
és Deus. Glórias a Deus, aleluias, adorado sejas o nome do Senhor. Glórias a Deus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é motivo de alegria, mais uma vez, a gente poder estar aqui, né? Meu coração se alegra muito de poder ministrar a palavra do Senhor. É um presente do Senhor para mim nesse dia. E poder ter a presença dos irmãos aqui, né, nesse dia, para louvarmos juntos, engrandecermos juntos o nome do Senhor e também ouvir o ensinamento do Senhor, a palavra do Senhor nessa noite. Que você possa abrir o seu coração para ouvir essa palavra em nome de Jesus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os planos de Deus para o povo de Israel, que eram e sempre foram planos para que aquele povo fosse bem-sucedido. Deus tem promessas para nós hoje, assim como foi para o povo de Israel, para que aquele povo pudesse ser bem-sucedido, assim também isso se aplica às nossas vidas hoje. Gostaria que você, se você puder ficar de pé, para que a gente possa fazer essa leitura, Deuteronômio 6, versículo 24 e 25, amém? A palavra do Senhor diz assim: o Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E que se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Amém. Deus querido, Deus amado, nós agradecemos a Ti, Deus, e convidamos o Teu Espírito Santo, Deus, para falar conosco nessa noite, nesse dia que o Senhor separou para nós. Hoje, quinta-feira, o culto da família, um dia muito importante, onde que a gente vem aqui, Deus, para receber do Senhor, Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor venha, neste momento, Pai, usar a minha vida para me falar, não de mim, mas da Tua palavra, Deus. E que a Tua palavra seja alimento para o Teu povo, que a Tua palavra, Pai, continuará sendo, Pai, como é viva, Deus, uma palavra que ela penetra no mais profundo das nossas almas. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, venha abrir o nosso coração, para que a gente venha receber essa palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmãos, amém. Irmãos, a gente está aqui em Deuteronômio 6, no capítulo 5, Deus havia já deixado os 10 mandamentos para o povo de Israel. Esses 10 mandamentos eram ali as primeiras leis, os primeiros estatutos, decretos do Senhor para o povo. E que Moisés recebeu esses mandamentos como o porta-voz de Deus para aquele povo. Então, um pouco mais para frente, no decorrer da história, no capítulo 6, lá no final, no versículo 24, 25, que a gente leu, então Moisés, ele faz como se fosse um resumo ali, uma condição para aquele povo ser bem sucedido, se cumprisse aqueles mandamentos que haviam sido ordenados. O que eu quero passar para você é que quando a gente cumpre os mandamentos do Senhor na nossa vida, existe promessas do Senhor, existe consequências positivas daquilo que Deus nos ordena fazer, daquilo que Deus nos dá como um mandamento, aquilo que é ensinado, aquilo que vem de Deus para nós. Da mesma forma, se nós não ouvirmos a voz de Deus, também há consequências, só que consequências negativas das nossas atitudes, dos nossos atos. E o que eu queria abordar aqui para você é que Deus, como um pai,
ele sempre quis o bem do povo de Israel. Deus, como Pai, ele sempre quis que o povo de Israel fosse um povo bem-sucedido em tudo. Como diz aqui no versículo 24, para que fosse bem-sucedido e que fosse preservados em vida. Ou seja, Deus queria que aquele povo vivesse por muito tempo para que pudesse usufruir daquilo que ele tinha dito. Ele iria para uma terra onde manava leite e mel, onde existiam oliveiras que eles não tinham plantado, onde existiam coisas ali que eles iriam usufruir, que eles não haviam trabalhado, e que aquele povo ia receber tudo de graça, porque o Senhor os amava, o Senhor queria o melhor para o seu povo. Então o Senhor fez tudo isso, planejou, colocou Moisés para guiar aquele povo. Então isso é uma história maravilhosa, a história do povo de Israel, mas uma história que nos ensina muito, uma história que nos ensina a obedecer, uma história que nos ensina a aplicar aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos ensina em nossas vidas. E eu gostaria que vocês prestassem atenção no que eu vou falar, porque esses princípios se aplicam hoje também em nossas vidas. E para que a gente possa ter uma vida hoje bem-sucedida, não é diferente, é a mesma coisa. Para que a gente possa ter uma vida hoje longânima, uma vida duradoura, uma vida próspera, são os mesmos princípios que o povo de Israel recebeu e que a gente pode aplicar hoje em nossas vidas. Amém? Irmãos, um pai, ele quer coisas boas para o seu filho. A palavra de Deus diz que se um pai deseja coisas boas para o seu filho, nosso Pai que está no céu, ele tem algo muito ainda melhor do que os nossos pais terrestres podem dar. Um pai, ele quer também, de igual forma, que um filho seja bem-sucedido. Um pai, ele quer que um filho, ele tenha uma vida feliz, uma vida onde ele vai crescer com saúde, onde ele vai se formar com família, vai dar netos, filhos, netos, e uma vida que vai ser próspera nesse sentido. Um pai quer isso. Mas esse filho, ele tem ali algo que vai ser fundamental para ele viver isso, que o pai dele quer, que é a obediência. É algo que esse filho vai desenvolver com o tempo. E eu queria tratar com vocês um pouco aqui e fazer uma comparação também sobre aquele povo de Israel que Deus olhava para eles como filhos, da mesma forma que olham para nós hoje. Deus amava aquele povo como um povo escolhido, um povo separado, da mesma forma que nos olha hoje. Esse filho, e agora eu quero falar com vocês como um filho, por exemplo, recém-nascido. Um filho recém-nascido que é ensinado desde criança algumas coisas. Assim, quando esse filho começa a se desenvolver, por exemplo, ele começa a engatinhar, ele começa a se equilibrar, ele começa a se desenvolver, ele começa a aprender a falar. E tudo isso, basicamente de uma forma natural, mas muita coisa também pelo fato dele olhar o exemplo, pelo fato dele estar atento ao que os pais estão ensinando, ao que os pais estão falando. Um filho, ele vai aprender a falar um determinado idioma porque o pai fala, ele escuta, ele grava aquilo, ele tenta repetir. Ele vai repetindo inúmeras vezes até que aquela palavra sai da forma que se espera. O que eu quero dizer para vocês é que desde quando nós nascemos, nós estamos aprendendo algo novo. Desde quando nascemos, nós estamos nos desenvolvendo, isso não pode parar. Quando a gente acha que nós não podemos aprender mais nada, isso é um erro. Porque a palavra do Senhor nos ensina que constantemente nós devemos renovar o nosso entendimento. Constantemente nós devemos perceber que há algo em nós que pode ser melhorado. Uma criança, ela está em fase de desenvolvimento, qual que é o método de aprendizado dela? É basicamente a tentativa e erro. Ela vai tentar fazer uma coisa, se ela não conseguir, ela vai tentar de novo, e inúmeras vezes até ela conseguir.
e sempre baseado nos exemplos das pessoas que estão próximas a ela. Aquele povo de Israel, eles haviam recebido os mandamentos e haviam recebido as leis, os decretos que o Senhor havia dado para eles. E aqui Moisés diz para o povo: o Senhor nos ordenou que obedecêssemos todos os seus decretos e que temêssemos o Senhor. Aqui ele fala de duas coisas fundamentais: obediência e temor. É algo que a palavra de Deus nos ensina. Obediência e temor. O que eu quero dizer para você é que quando um pai está educando seu filho, ele também precisa ser obediente, ele precisa respeitar seu pai. Não é muito diferente do que aquele povo de Israel precisava para que a vida deles fosse bem-sucedida, para que a vida dele fosse próspera. Havia condições, e essas eram uma das condições. E mais à frente um pouco diz que: e se, no versículo 25, aplicarmos a obedecer toda essa lei perante o Senhor, ou seja, se nós aplicarmos, o povo de Israel estava sendo ensinado a viver agora conforme a vontade de Deus para as suas vidas. O povo de Israel agora estava começando a receber algo novo, sendo ensinado a viver algo que fariam deles um povo bem-sucedido. Da mesma forma, Deus fala conosco hoje. Deus fala com a gente que se nós obedecermos a Ele, se nós temermos a Ele, nós também teremos uma vida bem-sucedida. Se nós aplicarmos, ou seja, se nós obedecermos, aplicando aquilo que nos é ensinado, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós iremos nos desenvolver na nossa vida espiritual, na nossa vida conjugal, em qualquer área da sua vida, será feliz, próspera, que é o que o Senhor Deus quer para nós. A criança, ela ainda recebe muita informação, algo que vai formar o caráter dela, algo que vai formar a sua personalidade desde criança. Por exemplo, quando criança aprendemos coisas importantes: ser educado, amoroso, ser obediente, gentil, ser humilde, bondoso. Os nossos pais, eles incentivam a gente, estimulam a gente a aprender coisas boas. Você já viu um pai que tem a intenção de ensinar uma coisa ruim para o filho? A intenção de fazer algo ruim que vai prejudicar ele? Principalmente quando ele é criança. Um pai, ele, por mais que ele venha a errar, na mente dele, ele está passando o melhor para o seu filho. Ele quer o melhor para ele. Deus queria o melhor para o povo de Israel. Deus sempre quis, sempre desejou que o povo de Israel fosse um povo bem-sucedido. Mas quando você lê, você percebe que ao longo da história, aquele povo sofreu consequências da desobediência. Porque eles não aplicaram aquilo que o Senhor havia determinado a eles. Quando nós crescemos, nosso caráter, provavelmente ele já está formado. E agora, talvez nossos pais, eles não exercem uma influência tão grande assim em nossas vidas mais. Só que a palavra de Deus, ela precisa exercer influência sobre nós, sobre a nossa forma de pensar, sobre a nossa forma de agir, sobre a nossa conduta, porque a palavra de Deus, ela nos ensina algo novo todos os dias. A criança, enquanto ela é pequena, ela aprende muita coisa dos seus pais. Agora, o nosso Pai que está no céu, todos os dias Ele quer nos ensinar algo novo. Todos os dias Ele deseja que aquilo que a gente aprende seja aplicado, seja posto em prática. Essa que é a vontade de Deus.
A vontade de Deus para o povo de Israel não era só eles receberem a palavra, receberem as leis, os decretos, mas que eles vivessem aquilo que havia sido determinado. Só que eles não conseguiram viver, eles não conseguiram pôr em prática 100% do que havia sido determinado. Por esse motivo a graça do Senhor nos alcançou. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que enquanto o povo conseguiu colocar em prática, eles foram bem-sucedidos. E eu quero mostrar para você, dentro da palavra de Deus, que quando os homens de Deus colocavam em prática aquilo que o Senhor falava, aconteciam coisas grandiosas, aconteciam coisas que ficavam marcadas na história, e que ficou marcado na história. Hoje, o que a gente aprende? O que a palavra do Senhor nos ensina? Eu gostaria de citar, antes de avançar, algumas coisas. Por exemplo, Deus nos ensina o amor, Deus nos ensina o perdão, a obediência, Deus nos ensina a servidão, o zelo, Deus nos ensina a união, a mansidão, Deus nos ensina a prontidão, Deus nos ensina a compaixão. Poderia falar muitas outras coisas que Deus nos ensina e que muitas coisas a gente aprende já quando a gente já tem a nossa capacidade de raciocinar mais desenvolvida, a capacidade da razão, a capacidade da percepção. Muitas coisas a criança ela não consegue aprender, mas nós aprendemos todos os dias, como eu disse para vocês. Precisamos aprender todos os dias com o Senhor. Será que é possível aplicar tudo isso em nossas vidas? Será que é possível aplicar a vontade de Deus? Será que é possível aplicar o caráter de Cristo em nossas vidas hoje? Isso que eu citei para vocês aqui são atributos do caráter de Cristo. Será que eu e você nós conseguimos aplicar isso, irmãos, em nossas vidas? Eu digo para você que a gente consegue. Não é impossível nós desenvolvermos o amor ou recebermos o amor e dar o amor através das nossas vidas. Não é impossível a gente desenvolver o perdão, não é impossível desenvolver a compaixão. Não é impossível nós crescermos e aprendermos a aplicar tudo isso em nossa vida. Mas é exatamente isso que o Senhor quer. É exatamente isso que o Senhor quer. Ele espera de nós, que nós apliquemos a palavra dele em nossas vidas. É isso que o Senhor quer. Assim como alguns homens fizeram. Por exemplo, em Gênesis 6, 22, diz que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Vocês acham que Noé, pela sua própria capacidade, ele conseguia receber tudo o que o Senhor havia determinado a ele para fazer? Centímetro por centímetro daquela arca, será que ele seria capaz de fazer se Deus não estivesse com ele? Eu digo para vocês que seria talvez humanamente impossível, mas o Senhor viu que Noé era um homem diferente, é um homem que ele obedecia, e ele não só obedecia, mas era um homem reto e que decidiu aplicar na vida dele aquilo que ele ouviu, aquilo que ele aprendeu do Senhor. O Espírito Santo de Deus estava com ele, para que ele pudesse fazer aquela arca. Ele fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Irmão, quando a gente faz as coisas como Deus ordena, enquanto aquele povo de Israel fez as coisas da forma que Deus ordenou, eles foram bem-sucedidos. Da mesma forma eu digo para você que Noé, ele foi bem-sucedido na sua missão, porque ele fez tudo exatamente como o Senhor ordenou. Eu digo para você que quando a gente faz as coisas da forma que Deus nos diz para fazer, aquilo vai dar certo, irmão. Não tem como dar errado. Não tem como, porque Deus, Ele faz as coisas certas. E quando a gente obedece e aplica da forma que é nos dito pelo Senhor, vai dar certo. Eu quero dizer para você que existia um homem chamado Bezalel. Isso é um fato narrado em Êxodo 38, versículo 22.
Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Bezalel é um dos homens que, no meu ponto de vista, que é pouco falado, mas é um dos homens mais incríveis da Bíblia. Porque assim como Noé, ele recebeu uma habilidade para fazer coisas que outras pessoas não tinham. Ele era um artesão. Deus disse para Moisés que o templo era para ser feito dessa forma. Passou tudo certinho, igual foi passado na arca. É isso, é esse material. Você vai usar a púrpura, você vai usar o linho, você vai usar o ouro, você vai usar tudo certinho. Agora você procura alguém para fazer. E Moisés foi lá e chamou Bezalel, porque era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e que obedeceu a Deus e fez tudo exatamente como o Senhor tinha dito. Em Êxodo 40, 16, continua narrando essa construção do templo, da tenda, né? Na verdade não era um templo, era a tenda ainda. Continua narrando, e não só Bezalel, mas Moisés também fala que, Êxodo 40, 16, Moisés fez tudo conforme o que o Senhor havia ordenado. Ou seja, a tenda, ela foi construída exatamente como Deus havia ordenado, porque aqueles homens, eles não só obedeceram, mas aplicaram o seu dom e o seu conhecimento na obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E eles alcançaram, todos esses homens, resultados significativos, ou seja, eles foram homens bem-sucedidos naquilo que eles se propuseram a fazer. Eles foram homens bem-sucedidos. Agora eu gostaria de citar para vocês, continuando a história um pouco mais para frente, os reis de Israel, muitos deles também foram bem-sucedidos. Mas se você parar para analisar, os que foram bem-sucedidos foram aqueles que aprenderam com seu pai e aplicaram isso na sua vida e no seu reino. Em 2 Reis 15, no versículo 3, diz que ele, Azarias, fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Amazias era um servo do Senhor, teve um reino segundo a vontade de Deus, e assim também o seu filho Azarias fez da mesma forma. Jotão fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo procedeu, segundo fizera Uzias, seu pai. Nós estamos falando de homens que serviram ao Senhor, que receberam do Senhor essa palavra que Moisés deixou, viveram isso e foram homens bem-sucedidos, e o seu reino foi próspero, porque eles fizeram tudo da forma que o Senhor havia ordenado. Em 2 Crônicas 29, no versículo 2, diz que ele, Ezequias, fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Irmãos, o que eu quero mostrar para vocês é que um reino bem-sucedido naquela época era um reino que seguia a vontade de Deus, seguia os decretos do Senhor, seguia aquilo que o Senhor havia determinado. Todas as pessoas que fizeram isso foram bem-sucedidas. Voltando no texto que nós lemos, o Senhor havia dito que se eles obedecessem e que se eles temessem o Senhor, assim como esses homens fizeram, tanto Noé, tanto os outros demais, Amazias, Urias, Jotão, tantos outros, eles foram bem-sucedidos porque eles obedeceram a palavra do Senhor. E a vida deles foram preservadas. Agora, é engraçado isso, é até assim, um fato muito curioso, aqueles que não obedeciam e aqueles que se desviavam,
às vezes essas pessoas morriam muito novas. Isso mostra que a palavra do Senhor diz o quê? Que a pessoa é bem-sucedida e que a vida dele seria preservada, que ele ia viver. Irmãos, continuando, e a gente já está encaminhando aqui para o final dessa mensagem, dessa palavra. Cristo mostra que devemos aplicar da mesma forma hoje aquilo que nos é ensinado. Cristo mostra para nós que mesmo depois de crianças, quando a gente cresce, nós precisamos continuar aplicando aquilo que não é nos ensinado, mas dessa vez nós precisamos estar atentos à palavra, porque depois que a gente já tem conhecimento do certo e do errado, a palavra do Senhor, ela precisa fazer a diferença em nossa vida. A palavra do Senhor, ela precisa ser, assim como a criança ouve e ela repete, muitas vezes a criança, às vezes demora para aprender algo, mas ela aprende. O que ela faz? Aquilo para ela é o correto, porque ela aprendeu aquilo. Ela vai aplicar aquilo na vida dela. A palavra do Senhor fala que ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for velha, quando ela crescer, não se desviará dele, porque foi ensinado isso. Ou seja, se tornou um hábito, se tornou uma parte dela, se tornou algo natural na sua vida, agora faz parte do ser dela. Ela vive aquilo. O que eu quero dizer para nós, para o povo de Deus que está aqui, é que existem pessoas hoje que infelizmente, irmãos, infelizmente, elas ouvem, elas aprendem, elas sabem o que é certo, o que é errado, mas elas não aplicam a palavra de Deus na sua vida e tem consequências terríveis. Tem pessoas que não aprendem o perdão, tem pessoas que não aprendem a se arrepender, tem pessoas que não aprendem a viver aquilo que é ensinado, aquilo que a palavra de Deus ensina. E muitas vezes, essas pessoas questionam a Deus porque não têm uma vida bem-sucedida. Porque a vida dela está daquela forma. E muitas vezes é preciso que Deus use, não a mim, mas cada um de nós que estamos aqui, que recebe essa palavra, e que possa animar essa pessoa a aplicar aquilo na vida dela. Aquilo que ela recebeu. Que possamos ser um motivador do Evangelho. Para que o Evangelho não seja somente ouvido, aprendido, mas que ele possa ser aplicado nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque algo que eu tenho aprendido, irmãos, é que muitas vezes nós podemos fazer diferença, nós podemos ser exemplo através das nossas vidas, nós podemos testemunhar Cristo através da nossa vida, aplicando, vivendo a vontade de Deus, de fato. E agora eu queria perguntar a vocês: até quando vamos postergar em aplicar a palavra de Deus em nossas vidas? Os ensinamentos de Deus, eles precisam ser vividos. Os ensinamentos de Deus, eles precisam ser vividos de forma imediata. Ele não pode ser postergado. Se nós temos dificuldade de aplicar algo que da parte do Senhor para as nossas vidas, nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor, porque nós precisamos viver essa palavra. Essa palavra, ela faz a diferença. Eu tenho percebido que algumas pessoas, por mais que recebam a palavra, é como aquela semente que às vezes cai
e que elas não crescem. Do que vale saber e não fazer? Do que vale ouvir e não escutar? Do que vale ler e não entender? Do que vale receber e não dar? Do que vale aprender e não aplicar? É uma reflexão que Deus quer que a gente faça nessa noite. Se é algo que nós estamos aprendendo da parte do Senhor, por que não colocar isso em prática? Assim como uma criança que muitas vezes tem dificuldade, ela vai repetir, vai pedindo a Deus, Deus ajuda que eu vou conseguir fazer. Deus, Ele quer dizer para mim e para você que a busca da santificação, ela é um processo contínuo. Nós vamos errar, mas nós precisamos aplicar, a todo momento, buscar aplicar o que é correto. Buscar aplicar o que é de fato a vontade de Deus para as nossas vidas. E para encerrar, irmãos, eu queria dizer para vocês que Deus, Ele nos estimula, nos anima a aprender o que é bom. Então, nós observamos, ouvimos, estudamos, repetimos inúmeras vezes, finalmente aprendemos. Assim como uma criança, finalmente aprendemos algo da parte do Senhor. Aprendemos um princípio bíblico, aprendemos algo que é um ensinamento da palavra de Deus. Mas na hora de aplicar isso no nosso dia a dia, muitas vezes se torna-se muito difícil. Porque na hora de perdoar, na hora de amar, na hora de mostrar compaixão, na hora de mostrar mansidão, na hora de mostrar o domínio próprio, na hora de mostrar uma afetividade, na hora de mostrar algo que faz parte do caráter de Cristo em nossas vidas, para muitas pessoas isso é difícil. E eu tenho visto casamentos sendo destruídos, amizades, porque simplesmente algumas pessoas decidem não aplicar a palavra de Deus. E isso se repete continuamente no dia a dia. Em Mateus 18, no versículo 4, diz que a pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica como essa criança, uma pessoa semelhante a essa criança. Mateus 18, versículo 4, Cristo mostra que nós precisamos ser como uma criança. A criança simplesmente, ela aprende com o pai o que é certo, e ela busca aplicar isso na sua vida, de forma natural, de forma que venha agradar o seu pai, de forma que venha mostrar para o pai o respeito que tem por ele, o amor que tem por ele. E Cristo quer nos mostrar isso. Cristo quer nos mostrar que Ele tem o melhor para mim e para você. Cristo quer nos mostrar que simplesmente se aplicarmos a obedecer, como diz lá em Deuteronômio 25, e se aplicarmos a obedecer toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Deus se alegra quando a gente faz isso. Simplesmente como uma criança que aplica a humildade, que aplica o amor, que aplica tudo que o pai ensina. E qual que é a pessoa mais importante no reino do céu? Eu digo para você nessa noite, é aquela que aplica a palavra de Deus em sua vida. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento e refletisse o que nós podemos hoje aprender e aplicar isso. O que hoje eu posso receber da parte do Senhor? Qual ensinamento o Senhor quer que eu aplique em minha vida? E que isso vai fazer a diferença não só para mim, mas para as pessoas que estão próximas. O que Deus
Ele quer falar conosco nesses dias. Quais ensinamentos, o que Deus tem falado, o que Deus tem nos ensinado. Deus, Ele quer muito, muito mesmo que a gente se assemelhe a uma criança, que ela simplesmente recebe do seu pai e ela busca aprender, respeitar, viver obedecendo aquilo que o pai ensina. Que nós, nessa noite, a gente possamos refletir: Deus, o que o Senhor, Pai, tem nos ensinado nesses dias. Deus, nos ajude, Deus, a aplicar isso em nossas vidas, Pai. Nos ajude a viver isso, Senhor. Deus querido, Deus amado, nesse momento nós estamos aqui diante de Ti, Pai, diante da Tua palavra. Assim como o Senhor falou para o povo de Israel que se eles obedecessem, se eles temessem o Senhor, eles teriam uma vida longa, uma vida próspera, uma vida bem-sucedida naquilo que eles fizessem. Assim como a Tua própria palavra diz que aquelas pessoas que obedeceram, aquelas pessoas que cumpriram os Seus mandamentos e estatutos, eles tiveram vidas exemplares, vidas que foram referência naquela época, vidas que foram marcadas, vidas que hoje representam para nós exemplos de servos do Senhor, porque simplesmente eles aplicaram aquilo que recebeu da parte do Senhor, eles aplicaram os seus dons, eles aplicaram os ensinamentos, eles aplicaram a sua palavra na vida deles. E esse momento, Deus, eu oro com o mesmo intuito, para que aquilo que o Senhor tem nos dado, que nós venhamos aplicar isso em nossas vidas. Cristo mostra através da parábola dos talentos, que aquele homem que recebeu 5 talentos, ele aplicou os 5 talentos e ganhou mais 5. Isso mostra para nós que nós precisamos aplicar aquilo que nós recebemos da parte do Senhor, para que venha multiplicar através das nossas vidas, que a gente venha multiplicar o amor do Senhor, que a gente venha multiplicar através das nossas vidas coisas que façam que as pessoas que estão ao nosso redor venham receber da parte do Senhor, Deus, o que o Senhor determina para nós, aquilo que o Senhor ensina para nós, que venha ser abundante de tal forma que venha impactar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, Deus, eu oro nesse momento que o Senhor encha a vida de cada um aqui dos ensinamentos do Senhor, da Tua palavra, Deus. Encha a vida de cada um nesse momento dos dons que o Senhor tem para o Seu povo, para a Sua igreja, Pai. Que o Senhor capacite a cada um que está aqui, que venha ter uma vida de excelência na presença do Senhor, uma vida, Deus, que verdadeiramente venha testemunhar o nome do Senhor através das nossas vidas, para que quando alguém estiver próximo a nós, venha falar: este sim é um servo do Senhor, porque aplica na sua vida os ensinamentos de Deus. Deus, eu oro, Pai, para que a Tua igreja seja bênção, Deus, onde ela estiver. Para que o Teu povo, Pai, seja bênção onde ele estiver. E que a presença do Senhor seja abundante em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, a palavra que eu quero deixar para você é que todos os dias é possível aprender algo novo na palavra de Deus, e isso é totalmente possível ser aplicado em nossas vidas. Que Deus venha nos ensinar e que a nossa mente venha sempre estar aberta aos ensinamentos do Senhor, para que a gente não venha somente ouvir, ler, receber esses ensinamentos, mas que venhamos aplicar todos eles em nossas vidas, para que onde a gente estiver, nós façamos a diferença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.